Vire para a pessoa que está ao teu lado e fala assim: eu profetizo na sua vida que nessa noite você vai semear o material do morada na minha vida. Gostaram, né? Fala para ele assim: eu sou terra fértil. Agora responde assim, ó: terra fértil não pede, terra fértil atrai. Terra fértil não pede, meu amigo, terra fértil atrai. Sabe como é que atrai? Atrai se tornando essa boa terra, se tornando esse lugar. Alguns anos atrás aí, bem mais magro, eu fui na igreja do pastor Luciano Subirá. E nós fomos, nós ministramos lá já faz uns bons anos, bem antes de muita gente que conhecia a gente já ministrava lá. Ele sempre deu esse espaço pra gente. Nós estávamos lá e alguém falou pra mim assim: Brunão, tá vendo aquele pastor? Eu falei: tô. Então, aquele pastor ali também é empresário, ele é um cara muito próspero, independente de ser empresário ou não. E ele todo ano semeia um carro na vida de alguém. Eu falei: glória a Deus. Semeia um carro zero. Eu falei: zero? Já. Falei assim: mas carro zero todo ano na vida de alguém? E para piorar, falaram assim: e é bem nessa época aqui do ano que ele faz isso. Irmãos, 3 dias de conferência. O que foi pregado, Brunão? Não sei. Eu fiquei os 3 dias olhando para aquele pastor, falando: Deus, faz ele me ver. Gente, eu servi água para aquele pastor, eu fiz tudo. Ele nem me conhecia, ficava com desejo de alguma coisa? Não? Pergunta de volta. Eu fiquei todo o final de semana falando: olha para mim, pastor. Gente, tudo, eu farei o que for preciso, para a direita, para a esquerda, restitui. Eu apelei tudo que eu sabia, todos indo de bênção, nada deu certo. Até que chegou um momento em que aquele pastor olhou para mim, igreja. Ele veio na minha direção e ele falou: paz. Falei: paz. Deus abençoe. Virou as costas e foi embora. Eu fiquei numa crise gigantesca. Eu vinha de um processo de tratamento de uma autocomiseração dentro de mim. Sabe, autocomiseração ali do Gideão, menor da casa do meu pai, da menor casa da cidade, do menor do... E eu vinha de um processo também que já fazia anos que eu não tinha coragem de pedir algo para Deus. Eu tinha colocado na minha cabeça de que o Senhor já me deu a vida, já me deu a salvação, o resto eu corro atrás. Eu estava correndo, não estava dando tão certo, sabe? E estava sendo tão bem sucedido assim. Não tinha os coach ainda para acordar 5 horas da manhã, tomar banho gelado. Não tinha esses negócios ainda. E aí eu lembro que eu fui pro meu quarto, cara. O melhor lugar para se passar crise, gente. Melhor lugar para se ter as crises, sabe? Eu não sei se você já ouviu falar numa palavra chamada crisálida. Alguém já ouviu falar crisálida? A crisálida, ela é a origem da palavra crise. A crisálida, tem algumas, na etimologia da palavra tem algumas, e uma delas é a crisálida. A crisálida é o ato daquela lagarta, que todo mundo quer pisar, esmagar e jogar fora. É o ato daquela lagarta entrar dentro de um bulbo, formar um casulo, e dentro desse casulo, desse lugar secreto, ela começa a sofrer espasmos de crisálida. E quanto mais espasmos de crise ela tem dentro desse lugarzinho secreto, maiores vão ser as asas, mais belas e maior vai ser o voo dela, quando se tornar uma borboleta. Então, na verdade, a crise tem o poder de matar alguns, mas tem o poder de dar voos maiores para outros. E eu entrei para o secreto para ter uma crise com o Senhor. E eu falei: Deus, eu entrei lá, falei: Jesus, Deus, pelo amor de Deus, Deus, o Senhor não é gente, não. Eu estou a pé. Esse carro não era sobre chegar bonito no estacionamento da igreja. Esse carro não era sobre ir para o shopping legal. Esse carro era sobre colocar um bando de barbado que anda comigo, colocar um monte de equipamento em cima, colocar uma carretinha atrás e sair por aí fazendo a tua obra. Tu sabe que não é por vaidade. Eu estou a pé. Comecei a chorar minhas pitangas ali. E o Senhor falou comigo, falou assim: você quer? Eu falei: eu quero. Na minha cabeça era o carro. O que o Senhor falou comigo era muito maior que o carro.
Ele falou, você quer? Eu falei, quero, Senhor. Então o Senhor falou, Ele me conduziu a, então vai em Apocalipse 1:6. Eu falei, não pode ser Provérbios? Ô gente, você está num tempo que o Senhor já te chama no Apocalipse, você fala, não. É igual a diretora, falou, chamando na sala, nunca é para te dar flores. Apocalipse 1:6, o Senhor me conduziu lá e lá estava escrito, porque através do sacrifício de Jesus, Ele nos fez, repete comigo, reis, sacerdotes e filhos. O sacrifício de Jesus já te fez, já te tornou e deu acesso a você ser na terra. E não era uma escolha, não é assim, vou ver em qual deles eu fluo. Não é 5 ministérios aqui. Ele te deu acesso a reinado em vida, a sacerdócio em vida e a herança em vida. O Senhor te chamou para reinar. Então nós temos lá estudado há muito tempo sobre o Evangelho da Graça, e temos visto que o Evangelho da Graça é realmente, eu sou salvo pela graça, mas a graça ela é até aqui, Jesus morreu pelos seus pecados. Então por mais pecador que você seja, por mais sujo que você seja, Ele morreu por você. E só que agora o Evangelho do Reino é o Evangelho de que diz, após isso o Senhor ressuscitou e Ele reina e reinará. E a verdadeira Maranata não é uma canção. O verdadeiro Maranata diz quando o Evangelho do Reino for pregado, quando todos anunciarem o Evangelho do Reino, então Ele virá. O Evangelho do Reino é um Evangelho de reinado, é o Evangelho de que Ele ressuscitou e Ele reina através de nós e reinará ainda mais. Então isso fala de reinado, fala de você. O Senhor começou a me ensinar tantas coisas. Ele falou assim, Bruno, você não nasceu um rei, ele não fica desejando o pertence, o bem de alguém. O rei ele tem condição de suprir a necessidade de outros, cara. Você não estaria olhando para alguém desejando as coisas dela, você estaria olhando para alguém vendo o que falta nela, para que você pudesse suprir. O reinado do Senhor começou Ele me atingiu com uma transformação de mente absurda. O Senhor começou a me perseguir de todas as formas possíveis. Elias entra dentro da casa de uma mulher e fala para ela, não tenha medo. 2 capítulos depois a Bíblia diz, Elias teve medo e foi parar dentro da caverna. Sabe o que eu aprendo com isso? Que nós somos perseguidos por aquilo que nós pregamos. Aquilo você prega, você é pregado por aquilo que você prega. Isso é empírico na sua vida. Sabe, queridos, eu comecei a perseguir tantas coisas. Eu comecei a buscar e comecei a permitir que o Senhor fosse transformando tantas coisas em mim. Eu fui passando de ser um menino que retinha para sobreviver a um homem que semeava para ter ainda mais. E o Senhor foi fazendo tanta coisa em nós, tanta coisa em nós. O Senhor foi transformando a nossa vida, a nossa mentalidade. O Senhor foi me fazendo entender tantas coisas, tantas riquezas importantes. Parábola ali parábola dos talentos, que não tem a ver com talento. Eu mexo uma orelha, eu sei fazer. Todo mundo sabe fazer alguma coisa que ninguém mais sabe, né? A talento ali é dinheiro, amigo, é dinheiro. E em reais, porque tinha um talento de latão, tinha um talento de bronze, de prata e ouro. Pegando uma média, para um ele deu 600 mil reais, para outro 1.200.000, para outro 3 milhões. Só que ele distribui conforme a capacidade de cada um. E a coisa mais importante dessa parábola é que o reino dos céus é como o Senhor que distribui o seu dinheiro aos seus companheiros, mas Ele volta e Ele não pede o dízimo. Graça e reino. Graça não te custa nada, reino te custa tudo. Graça venha como está. Reino graça é vinde a mim, reino é vinde após mim, vai te custar bastante. E no reino não tem dizimista, não dá espaço para isso, é tudo dimista, tudo é dele. Meu amigo, você não tem capacidade para nada, tudo é dele. Então sabe o que aconteceu? O Senhor começou a me ensinar tantas coisas. Inclusive quando o dono do dinheiro, o dono dos talentos aparece, pergunta para os 3, onde está o meu dinheiro? Meu amigo, a hora que eu vi isso, eu tomei um choque. Minha esposa chegou em casa de viagem, ela foi lá onde nós guardávamos o dinheiro naquela época. E ela falou, Bruno, cadê o dinheiro que estava ali? Eu falei, então eu fui usando e, poxa, ela ficou tão triste porque eu não soube administrar
aquilo que era nosso. Eu chego no culto, o que estava sendo ministrado? Cadê o meu dinheiro? Eu falei, Deus do céu. E a hora que eu chego em casa do culto, vou assistir o Fantástico. Na época dava para assistir. Estava começando um quadro. O quadro chamava Cadê a grana que estava aqui? Gente, vocês acreditam que eu não chorei no culto? Eu não chorei quando minha esposa falou. Mas quando a Glória Maria chamou, cadê o dinheiro que estava aqui? Eu falei, Deus, estou sendo cercado. Deus me deu a oportunidade de ser um bom mordomo e dispenseiro. Eu comecei a lembrar de tantas lições importantíssimas. Eu me lembrei de quando eu era adolescente e eu cheguei no meu pastor e falei assim, por que a igreja da avenida lá, os caras é mó ricão e nós não é tão rico assim? Os caras chegam de nave espacial, a gente chega de bike e charrete. O maior upgrade de nós aqui é uma bike com 18 marchas. Ele tentou dar uma falada, eu não achei convincente. Eu bati lá na igreja rica. 16 anos de idade, bati lá, o pastor me atendeu. Ele falou, oi Bruninho, tudo bem? Tudo bem. Eu falei, pastor, eu quero fazer uma pergunta. Ele, qual? Eu falei, porque vocês têm dinheiro, a gente não. Ele falou, como? Eu expliquei meus questionamentos e aquele homem falou para mim assim, filho, nós aprendemos sobre a mordomia. Eu falei, ih, então tá é por isso então, minha mãe não me deixa em paz com essa palavra aí mesmo. Que é mordomia, moleque? Eu tenho que vir para essa igreja aqui, vocês estão ensinando sobre. Cheguei lá, sabe o que aconteceu? Ele falou, Bruno, o mordomo, ele mora na melhor casa, come da melhor comida, veste a melhor roupa, anda no melhor carro, mas ele sabe que nada disso é dele. Nada disso é dele. Nós só somos mordomos, nós somos bons ou maus, dispenseiros daquilo que não nos pertence, tudo vem dele e volta para ele. Então eu comecei a lembrar de todos esses ensinamentos e de repente, meus amigos, eu comecei a amadurecer e eu comecei a acessar aquilo que o Senhor tinha para mim nessa área. E o menino que um dia ficou 3 dias numa conferência olhando para ver quem ia semear um carro nele, de anos para cá eu e minha esposa já semeamos 7 carros. Já semeamos 7 carros, já semeamos 3 empresas. Tipo assim, esquece, nós nos tornamos semeadores, tornamos provedores daquilo que um dia seria provisão para nós, cara. E a verdade verdadeira mesmo, quer saber? É que Isaac vira para o pai dele e fala assim, pai, eu estou vendo o altar e estou vendo fogo, mas cadê o sacrifício? Quase baixam com o padre Washington nele, ele fala, sabe de nada, inocente. Ele fala assim, olha que coisa impressionante. Qual é a resposta? Deus. Esse é o problema. A gente parou aí o texto. Aí nós ficamos com Deus proverá. Não, Deus proverá. Não, Deus proverá, Deus proverá. Não, ele vira para o filho dele e fala assim, filho, Deus proverá para si um cordeiro. Deus proverá para si, meu amigo. Deus não é provedor de homens, Ele é provedor de si próprio através dos homens. A cura que você recebeu nunca foi sobre você, é sobre quem Ele é e sobre o vai e leve o que te aconteceu e sobre a maior mensagem que seria pregada. Aquele milagre, aquela porta aberta, aquele milagre nos 45 do segundo tempo, tudo isso nunca foi a ver com você, nunca teve a ver com ele proveu para mim, não, ele proveu para si através de mim. Ele encontrou em mim graça para que ele pudesse um dia fazer isso comigo, para que eu pudesse anunciar e ainda mais a fé de outros serem fortalecidas e outros terem um encontro com o Senhor. Mas deixa eu tentar acelerar aqui. O Senhor fala sobre reinado, fala sobre sacerdócio e fala sobre paternidade. Nós nos tornamos filhos de Deus. O sacrifício de Jesus te deu autonomia para ser rei, sacerdote, filho. E como sacerdote, você estabelece o ritmo espiritual da sua vida. Como sacerdote, você não precisa que um Moisés suba em seu lugar. Eu lembro que eu passei alguns anos da minha vida pastoreando sem ser pastoreado, cuidando sem ser cuidado, discipulando sem ser discipulado.
E quando o Senhor me presenteou com a vida do meu pastor, Leandro Barreto, há 6 anos atrás, eu lembro que meu primeiro discipulado com ele, eu falei, uau, glória a Deus. A sensação de que eu encontrei um guru que vai me ajudar a resolver todos os meus problemas. E eu tinha 3 grandes dilemas na minha vida, e eu coloquei esses dilemas na mesa no primeiro discipulado com ele. Falei, olha, isso. Ele olhou para minha cara e falou assim, eu sei exatamente o que você tem que fazer. Eu falei, acertei na mega com esse cara. Eu fazia isso com todo mundo. Eu falei, o que eu tenho que fazer? Ele olhou nos meus olhos e falou assim, você tem que ir ouvir Jesus. Eu falei, quê? Eu falei, Deus, eu movi 600 quilômetros da minha casa, da minha família, para caminhar perto desse cara, para chegar aqui e falar, eu ouvi Jesus? E ele falou, ô Brunão, você está achando que eu sou Moisés, cara? O monte que eu subo, você também sobe, vamos junto. Ali eu aprendi uma grande lição e algo começou a nascer dentro de mim. Queridos, como um sacerdote, você joga lenha na fogueira todos os dias. Como sacerdote, você entende que quem estabelece o ritmo espiritual da sua vida não é uma boa pregação, um bom pastor, uma boa banda, uma boa igreja. Quem estabelece o ritmo espiritual da sua vida é você, no seu lugar secreto, jogando lenha na fogueira e dando manutenção na sua espiritualidade. Como sacerdote, você não deixa que uma liderança, um Moisés, suba no teu lugar e vai buscar as revelações para trazer para você, porque você não tem ido para o seu quarto. Eu falo que geralmente nós temos que absorver de palavras como essa uns 10%, porque os outros 90% Deus já te deu no quarto antes de vir. E vai falar que aquela semana que você fica mesmo no secreto, chega no domingo, não foi pregado quase tudo que Deus estava te falando na semana. Verso tal, eu falo, meu Deus, é o que eu estava lendo essa semana. Só falta ser o outro versículo também. Aí vai o versículo tal, para sua surpresa, é um Deus falando com uma igreja. Queridos, Moisés não precisa subir em nosso lugar. Nós vamos subir o monte que muitos desistiram. Vamos ficar lá. Como sacerdote, essa é a nossa responsabilidade. Nos tornamos responsáveis, a chama não pode, não vai apagar. Jogue lenha na fogueira, mantenha a chama acesa, é responsabilidade nossa, ok? Mas o sacrifício de Jesus, além de reis, sacerdote, também nos fez filhos de Deus. E como os filhos de Deus é tão incrível, querido. Como filho de Deus, sabe, se alguém é pai aqui, eu tenho meus filhos, eu tenho uma filha de 14 anos, tenho um filho de 4 anos, a Lana e o Joshua. E o Joshinha, eu ponho ele no carro, os dois. Eles estão no carro comigo, no banco de trás. Eles não estão preocupados por onde eu estou guiando eles. Eles não estão preocupados qual é o caminho que eu estou fazendo para levar eles para onde eles precisam estar naquele horário. O filho, esse filho genuíno, com o coração de criança, ele não fica calculando o quanto ele vai obedecer do pai. O pai fala, ele faz, ele obedece. Se joga, filho, eu me jogo. Mas nós vamos amadurecendo e começa a calcular demais o quanto eu vou perder obedecendo. Você não tinha nada, Zé. Tudo que você tem veio dele. Sabe, queridos, mas principalmente como filhos de Deus, nós somos co-herdeiros juntamente com Cristo. Nós somos co-herdeiros ao lado de Cristo. E nós temos acesso às heranças eternas. E a eternidade, meu querido, não começa no Apocalipse. A eternidade começa a partir do momento que você foi gerado no ventre da sua mãe. Existem heranças do Senhor para que você possa acessar hoje. Existe herança para você acessar hoje. Existe herança para a sua finança, herança para os seus negócios, herança para o seu ministério, herança para a sua vida espiritual, herança para o seu casamento. Existem heranças para que você possa acessar hoje. E deixa eu te falar uma coisa. Existe algo que é muito parecido entre a promessa e a herança. Na verdade, eu quero te falar que herança e promessa são as mesmas coisas. Tenta imaginar, aqui sou eu, há uns bons anos atrás, com meus 14 anos de idade. 14 anos de idade eu era um atleta. Eu era seleção brasileira de paro ímpar. E
Eu era um atleta, eu era skatista, corria campeonato, tinha patrocínio e estava dedicando a minha vida para isso. Até que um homem de terno e gravata, terno cromado, tá? Cromado, prata, de 2 metros de altura, apareceu em plena sexta-feira, orando em língua estranha e marchando na pista de skate. Todo mundo olhou e falou: que é isso? O tiozão aqui, ó. Eu fiquei olhando e falei: é pra mim essas coisas aí, tenho certeza. Fugi, dei de frente com aquele homem. Ele aos berros na pista de skate. Me entrega uma palavra super entendível. Rabaracarabá! Todo mundo freou, parou, ficou olhando. Eu com uma vergonha imensa. E ele fala: filho meu, isso não é o que eu tenho para a sua vida. E eu: Deus, desnecessário. Totalmente desnecessário. Eu ia na vigília agora 11h30. Era só falar lá. Eu interrompi a profecia, saí correndo, falei: tiozão, você está viajando. Ele subiu na rampinha de skate, falou: você pode fugir de mim, menino, mas de Jeová você não foge. A pista inteira batia o skate, falava: glória a Deus, aleluia. Deus me difamou. A partir daquele dia, todas as minhas manobras se tornaram o nome de igrejas e pastores. Tudo que eu fazia chamava Malafaia Grind. Foi terrível. Então eu sofri um pequeno, leve acidente, eu quase perdi a perna. Senti Jesus só piscando para mim, assim: vem, com amor. Então lá estava eu, no culto de quarta-feira na minha igreja, 14 anos de idade. E aquele homem, ele falava sobre o que o Senhor não tinha para mim aquilo, mas ele me falava sobre outras coisas, sobre o meu futuro. E eu, em plena quarta-feira, num culto, falou assim: vem e traga a sua melhor ao Senhor, traga uma oferta de sacrifício. E eu lembro que eu puxei meu skate embaixo da cadeira. E eu estava indo eu não estava indo entregar um skate caro, que era caro meu skate. Eu estava indo entregar um sonho. Eu estava dedicando minha vida para aquilo. Então eu fui indo bem devagar, porque eu já conhecia um pouco de Bíblia. E eu lembrava que Abraão, quando foi sacrificar o Isaac, o anjo falou: não precisa. Então eu fui indo devagar, para dar oportunidade para Deus levantar alguma irmã e falar: já vi teu coração, menino. Falou: ufa. Mas não deu certo. E eu fui lá chorando, a igreja inteira olhando, falando: quê? E eu semei meu skate, eu entreguei tudo para o Senhor. Comecei a me dedicar. O Senhor começou a usar muita coisa, fazer muita coisa dentro de mim. Aquele mesmo homem do terno gravado, eu fui para a bateria 5 horas por dia estudando. Toquei muito bateria. Era um bom baterista. Esqueci o nome dele. O ex-guitarrista do Bob Marley se converteu, se tornou pastor, veio para o Brasil fazer uma tour. A primeira igreja que ele passou foi a nossa. Ele era do The Wailers, a banda do Bob. Eu sempre curti reggae. E aí ele me viu tocando, já queria me levar para a tour com ele, tudo. Meus pais ficaram: aquele profeta me aparece de novo na igreja. Eu estou tocando bateria, ele vem no canto, eu fico: Deus do céu, está amarrado, São Jesus tem poder. Sem respeito nenhum, ele sobe no púlpito na hora do louvor, vem atravessando todo mundo olhando. Eu falei: não. A hora que ele veio entregar a palavra, eu virei as baquetas, irmão, desci a porrada, que eu falei: se eu não ouvir, não pega. A banda inteira falou: abaixa, em espírito, paz, Pai, é verdade. Descendo a porrada, abaixou e ele veio. Eu falei: destruidor de sonhos, isso não é o que eu tenho para a sua vida. Eu falei: mas o que eu tenho que fazer da vida então? Estou eu buscando o Espírito Santo, parando de fazer tudo que eu fazia de errado. E fui parando gradativamente as coisas, sendo convencido pelo Senhor. Mas eu estava numa busca, eu falei: Deus, eu quero ser batizado com o dom de línguas. Eu quero a evidência do dom de línguas na minha vida. Eu comecei a buscar. E foram 2 meses, eu coloquei uma data: Deus, eu vou ficar 60 dias buscando. Nada acontecer, tchau. Nada aconteceu. E aí eu fui no culto de mulheres da minha igreja para me despedir de Deus. Olha o naipe do moleque.
Fui no culto de mulheres, só eu de homem, sentei lá, o culto da minha mãe era pastor da igreja, sentei lá no fundo, falei, Deus, foi bem interessante, foi bem legal esse detox aí de 60 dias, mas a gente tinha combinado, né, e nada aconteceu, então foi muito legal, muito obrigado, mas, Deus abençoe, Deus, e fui embora. E cheguei em casa e fui dormir e comecei a agradecer por mais coisas. E continuei agradecendo, deixa eu agradecer porque isso aqui foi legal. Nossa, aquele dia aconteceu. Comecei a lembrar e agradecer. E eu dormi agradecendo. Acordei 3h14 da manhã, com os meus joelhos pegando fogo, ardendo. E eu olhei para o relógio do quarto, estava 3h14 da madrugada, eu não entendia nada do que estava acontecendo. Na hora que eu fui entender, eu estava no meio do quarto, meu quarto era de carpete. Eu estava no meio do meu quarto de joelhos e eu não conseguia falar em português, eu só falava em línguas. E deu 4 horas, 5 horas, 6 horas da manhã, não saía português, aí eu já impactado demais com tudo que estava acontecendo, mas já comecei a ficar desesperado porque eu tinha que ir para a escola, eu tinha prova. E lá estava eu. Eu fui chegando perto da escola, falando, Deus, pelo amor de Deus, o Senhor já me queimou no skate. Não faz isso na escola, não. Vou ficar quieta, vou falar que eu estou com a garganta ruim. E graças chegou lá, liberou. Mas naqueles dias eu lembro que eu fui para minha igreja assim, aí eu comecei, todo dia 5 horas da manhã eu ia para minha igreja antes de ir para a escola. Acordava 4 e pouco, 5 horas da manhã, lá estava eu. Minha igreja era um circo, era uma tenda de circo, então era bem acessível. Só erguia e entrava. E eu peguei o violão, comecei a tocar, assim, bater atrás do violão, porque eu não sabia tocar. Estava cantando em espírito e verdade. Olhei uma luz no fundo da minha igreja, essa luz caminhou, bateu no meu peito, caiu no chão. 14 anos de idade tive minha primeira visão e eu estava numa igreja. Eu estava nessa igreja e eu estava conduzindo a igreja e a equipe. Eu me procurava na banda e vi que eu tinha que olhar para trás, então eu olhei que tinha um violão, eu olhei que tinha um microfone, eu estava ministrando adoração, liderando a igreja e uma equipe em adoração, e eu tirava esse microfone e começava a pregar, e eu acordei, 14 anos de idade, desesperado, falei, que é isso? O que foi isso, Deus? Eu falei assim, se é isso que o Senhor tem para mim, me dá uma prova. 14 anos de idade, o violão que estava para o chão, eu peguei, coloquei no meu colo e eu comecei a tocar, instantaneamente. Eu não sabia tocar violão. Os meus dedos foram nos acordes, iam sozinho. O Senhor me ensinou 4 notas, as outras 200 eu fui aprender, tá? Desenvolver. O dom é desenvolvido. Então o Senhor começou a me falar sobre coisas do meu futuro. Então o Senhor começou a me liberar tantas coisas. 4 anos depois, 6 anos depois, ficou 14, 6 anos depois, passei pela pior crise da minha vida. E não durou muito tempo, mas eu passei por uma semana de depressão bem intensa. Eu cheguei na minha casa e eu peguei uma corda e fui me suicidar. E a hora que eu estou prestes a me matar, o inimigo ficava convencendo, me falando, você é uma vergonha para o ministério dos seus pais, você é uma vergonha para a sua igreja, você é uma vergonha para a sua cidade. Eu tinha pisado na bola, o meu pecado tinha vindo à tona, e eu não via mais oportunidade para mim viver tudo aquilo que o Senhor tinha prometido. Eu não via mais perspectiva naquilo, que eu falhei, e eu achei que era pelas minhas benfeituras que tudo ia dar certo. Fiquei péssimo, e a única solução que eu via para mim era me suicidar. Aquela voz me convencia a isso. E quando eu preparei tudo para me suicidar no quintal da minha casa, com 20 anos de idade, eu comecei a ver vários flames da minha vida passando. Então sabe essa frase, vi minha vida passando no piscar de olhos? É verdade, eu sei disso. Eu comecei a ver, eu via como uma TV gigantesca na minha frente, eu jogando bola, eu brincando, eu ensaiando, eu divertindo, eu rindo, eu chorando, eu via tudo. Só que de repente, eu comecei a ver aeroportos, sala de embarque, eu comecei a ver muitos aviões.
Só que aos 20 anos de idade eu não tinha nem pisado o pé em um aeroporto na minha vida, quanto mais dentro de um avião. E eu vi o céu riscado de linhas vermelhas, que eram voos na terra inteira, e eu estava dentro. E de repente eu comecei a ver estádios de futebol lotados. Eu via estádios de futebol lotados até a boca. E eu olhava como um frame. Eu estava conduzindo aquelas pessoas em adoração. Não era 1, 2, 3, 4, 5, nem 10 estádios, eram mais. E eu lembro que eu parei e falei, peraí, eu estou vendo coisas que eu já vivi, mas o que é isso? Então aquela doce, mansa voz falou no meu coração, isso é um pouco do que eu tenho para você. Não é sobre você, é sobre eles. Então o Senhor começou a tocar o meu coração, e eu lembro que eu fui para dentro de casa, passei por um processo, abri para meus pais tudo que estava acontecendo na minha vida. Só que anos depois, lá estou eu diante de uma igreja, diante de uma comunidade, estou liderando oração, estou ministrando a palavra. Em 2018 ministrei em 2 estádios de futebol, 2019 também, 2020 ministrei em 3 estádios, já passamos por 7 estádios de futebol. O primeiro estádio que eu fui foi nos Estados Unidos, primeiro evento Descende. E a hora que eu chego perto do microfone, a Zoe Lili estava começando a conduzir a adoração, eu senti um déjà vu, sabe aquele déjà vu, aquele sentimento de já vivi isso. Eu odeio isso, odeio com toda a força do meu ser. Odeio déjà vu, sabe? Já tem essa sensação uma vez na vida de, nossa, que estranho, parece que alguma coisa vai dar errado. Eu falei, Deus, que hora para eu ter um déjà vu? O Senhor falou, você não está tendo um déjà vu, você está tendo uma lembrança. Eu falei, mas que lembrança? Eu nunca estive num estádio. Ele falou, esteve. Há 13 anos atrás eu te trouxe aqui, do dia que você ia tirar sua vida. Eu comecei a ver que aquilo que aquele menino de 14 anos de idade recebeu como palavra profética sobre um futuro, quando eu pisei na promessa, eu descobri que na verdade eu só estava acessando uma herança. A terra que o Senhor nos prometeu como herança, promessa e herança, sempre foram as mesmas coisas. Aí vem a pergunta, igreja, por que anos têm passado e muitas pessoas não têm acessado a sua herança, não têm vivido a sua promessa? Quem tem promessa aí? Quem tem palavra de Deus? Quem já recebeu a mesma palavra mais de uma vez? A mesma palavra 2 vezes? Já recebeu a mesma palavra 3 vezes? Eu vou parar o leilão profético. 1 na Bíblia é ativação. 2 na Bíblia, o número 2 na Bíblia é divisão ou confirmação. Você está falando a mesma coisa 2 vezes, através de 2 pessoas diferentes, ele está confirmando. 3, não na Bíblia, mas para mim, é que se Deus precisa falar com você, além da vez da confirmação, significa que você não está respondendo. Significa que não existe mérito algum você ser um colecionador de profecias. Significa que o Senhor tem precisado falar coisas sobre a sua herança, a sua promessa, e elas não têm acontecido. Não é porque você é o profetizado perseguido pelos profetas, é porque na verdade tem faltado algo em nós para responder e acessarmos isso. Existe um versículo na Bíblia, a gente podia até tentar fazer uma abaixo-assinado para tirar ele, mas não ia dar certo. Existe um versículo na Bíblia que está impedindo muitas pessoas de viverem e acessarem suas promessas. Sabe qual é? Gálatas capítulo 4, que vai dizer: o filho, enquanto imaturo, ele nada se difere de um escravo, que não pode participar da herança do seu senhor. O filho, mesmo sendo herdeiro, não pode desfrutar da sua herança por causa da sua imaturidade. Entendeu, meus amigos? Por que carregamos tantas palavras e muitas vezes não vemos o cumprimento dela? É porque o processo de ele falar até acontecer é um processo intencional de experimentarmos, sermos experimentados e amadurecermos nessa caminhada, para que o Senhor possa confiar em nós tudo aquilo que Ele falou sobre nós, que é muito maior do que nós mesmos. Então é um caminho de maturidade.
Existe herança para o seu casamento? Existe. Então, amadureça. Fale o que precisa ser dito. Ouça. Respeite. Procure ajuda. Faça isso com as suas finanças. Faça isso. Queridos, eu fiz isso com as minhas finanças. Eu fiz isso com o meu casamento. Eu tenho feito isso em várias áreas da minha vida. Procurado ajuda, maturidade e acesso. Isso tem percorrido meu ministério, minha vida espiritual, meu casamento, minha finança, os meus negócios e por aí vai. Mas eu acredito que como igreja, e deixa eu acelerar daqui para frente, como igreja, queridos, nós precisamos juntos, eu queria chegar nisso. Eu poderia ficar gastando um tempo falando para casais, gastando um tempo falando para homens de negócio, mulheres de negócio, sobre ministério, sobre sacerdócio, sobre vida espiritual, sobre várias coisas, mas identifique aquilo que o Senhor falou sobre a sua vida e ainda não tem se cumprido. Então saiba que você precisa amadurecer para poder acessar esse lugar. Então procure ajuda em cada área disso e vai para esse lugar. Mas eu acredito como um todo, como igreja, juntos, nós precisamos amadurecer em uma visão apostólica. Dan Duque um dia me disse dentro do carro: eu não acredito que o próximo avivamento no Brasil vai ser tão musical como foi nos anos 90 e 2000. Eu acredito que o avivamento que o Senhor quer fazer é um avivamento bíblico. Vocês são biblicamente muito divididos. O Senhor quer avivar o Brasil em palavra. E isso tem me feito entender algo. E a verdade, queridos, que eu tenho procurado uma maturidade apostólica. Nos últimos meses, por onde nós passamos, o Senhor tem nos feito entender algumas coisas. Eu tenho feito questão de poder anunciar isso. Nós precisamos, como igreja, amadurecer numa mentalidade apostólica. Nós somos pastoreados, e infelizmente o apostolado que nós temos como exemplo é o apostolado da televisão. E o apostolado da televisão brasileira não tem quase nada a ver com o apostolado genuíno. E independente de qual fluir que você é dos 5 ministérios, eu acredito no fundamento apostólico sobre nós como igreja. E para isso a gente precisa ir um pouco mais na história até, para entendermos a essência de alguma coisa. Historicamente, Jesus não foi a primeira pessoa a usar o termo apóstolo. Os gregos foram os primeiros a usar, mas quem realmente se empoderou disso foram os romanos. Israel foi dominado por 6 impérios antes de Roma. Roma foi o 7º império a dominar sobre Israel. Presta atenção, aulinha de história rápida. Quando os romanos dominaram sobre Israel, eles tiveram a brilhante ideia de os outros 6 impérios transformaram eles em escravos. Nós não vamos transformá-los em escravos, vamos transformá-los em cidadãos romanos. Agora, se estamos falando em cidadania, estamos falando em colonização. Estamos falando em colonização, estamos falando em mudança de cultura. Se estamos falando em mudança de cultura, qual foi a estratégia deles? Vamos enviar 300 apóstolos, para que eles vão lá, apóstolos romanos, com todo o poder bélico, com todo o poder político, com todo o poder financeiro. Qual era o ofício dos apóstolos romanos? Cheguem lá, estudem a cultura judaica e sabote a cultura judaica. Estabeleça a cultura romana, sabote a cultura local, estabeleça a cultura romana. Para quê? Para que entre o rei. Como assim? Para que quando o imperador de Roma viesse, ele sentisse na sua própria casa, sentisse no seu próprio império. Você acredita? Sabote, estabeleça, para que o rei venha e se sinta na própria cultura. Apóstolo significa o enviado. Eles eram enviados para sabotar uma cultura, estabelecer uma cultura, para que alguém maior que eles pudesse vir e caminhar e se sentir no seu próprio império. Jesus cuida de 12 homens como discípulos, mas na hora de enviar, envia eles como apóstolos. A Bíblia não descreve essa possível crise de olhar básico e falar: peraí, Jesus, o apóstolo, desde que a gente é menino, eles estão aqui sabotando a nossa cultura, estabelecendo a cultura deles, para o rei deles poder vir. Ei, exato. Gente, no reino natural é diferente do reino espiritual. É só inverter a conta. No reino espiritual a conta é um pouco invertida. No reino natural, nós estamos falando um pouco sobre maturidade para podermos acessar esse lugar. Então, no reino natural, alguém de cabelo branco é alguém maduro, e um adolescente é alguém imaturo. Mas no reino espiritual, o cabelo e a idade não conta muito.
Porque no reino espiritual o que conta é obediência e resposta. É o nível que você está disposto a obedecer e responder. No reino espiritual, o menos é mais, o líder é servo, o pobre é rico, o louco é sábio, o último é o primeiro, o fraco é forte, o grande é pequeno, quem perde é quem ganha, quem chora é quem ri, e quem morre é quem vive eternamente. Jesus, eles vêm aqui, sabotam a nossa cultura, estabelece a cultura deles para o rei deles, para Levi. Ei, inverte a conta. Não vai acabar uma conferência e vamos embora. Vocês vão ser enviados para sabotar a cultura do jeitinho brasileiro, estabelecer a cultura da onde? Cultura do reino, de paz, justiça e alegria. Para quê? Para que entre o rei, meus amigos. Para que o rei entre aonde? Para que o rei entre no shopping, na faculdade, no trabalho, na indústria, na escola, no esporte, na praça, no bairro. Para que o rei da glória reine, entre e governe através de nós, em todos os lugares e esferas. Ah, Brunão, isso é bonito, mas fala na prática. Ok, somos uma morada, somos uma banda, somos um ministério, caminhamos com uma banda, um time. 2 e pouca da manhã, numa quarta-feira, de terça para quarta, eu estava no meu quarto, pastor, eu comecei a andar de madrugada, 2:30 da manhã, levantei, fiquei loucão, comecei a andar. Minha esposa já me conhece, falou, ixi, o que foi? Ela falou, o que foi? Eu falei, eu estou revoltado. Eu falei, eu estou vendo, mas revoltado com o quê? Eu falei, com a mentalidade industrial. Ela falou, o quê? Essa é nova. Eu falei, Miriam, eu estou revoltado com o sistema industrial dela. Bruno, o que você está falando? Eu vou tentar explicar. Eu falei, Miriam, eu estou revoltado com a mentalidade industrial. Sabe a indústria que tem uma esteira e pega as coisas e enlatam nessa esteira e vai deixando tudo produzidinho, tudo igual. Existe uma mentalidade que deixa a gente assim. Ela falou, ó, eu já te vi viajando, mas agora você está sendo transladado, você está tipo... Eu falei, não vai fazer sentido, está fazendo sentido, ela está fazendo sentido algum. Eu falei, Miriam, vamos lá. Estão pegando pessoas que são diferentes, querendo colocar no mesmo modo de fábrica, no mesmo modo de assim que faz, é assim que é. E sabe onde nós somos doutrinados com a mentalidade industrial? Olha lá onde? Eu falei, na escola, no MEC, no Sistema Brasileiro de Ensino, que pega crianças com histórias diferentes, carteiras diferentes e coloca numa esteira que é só assim que se aprende, é só assim que se faz, é só assim. Está começando a entender? Ela, agora eu estou. Aí eu comecei a revoltar, e ela entrou comigo, é verdade, é isso, é aquilo. Começamos a revoltar, falando sobre o sistema industrializado, a mentalidade, começamos a falar sobre muita coisa. Falei assim, precisava de um novo modelo, precisava disso, precisava daquilo. Virei para ela e falei assim, Miriam, nós vamos tocar as escolas. Aí ela falou, tá, você quer ter um projeto assim de evangelismo e com som para as escolas? Eu falei, não, eu quero ter uma escola dela. Com gente? Eu falei, com gente. Ela disse, tipo, de verdade mesmo? Eu falei, de verdade. Ela, meu Deus, Bruno, isso é grande demais pra gente, nós somos só uma banda. Pega essa chave. Virei para ela e compartilhei algo. Falei, Miriam, um amigo meu virou para mim e falou assim, Brunão, sabe quanto tempo eu tenho de vida? Já fiquei assustado. Falei, você tá bem, cara? Eu falei, tô. Falei, quanto tempo você tem de vida? Ele falou assim, se eu me cuidar muito, Bruno, ele tem uns 30 e poucos anos. Ele falou assim, se eu me cuidar demais, eu tenho mais 4 décadas. 4, 5 décadas, assim, se eu me cuidar muito. Entendeu? Eu falei, entendi. Ele falou, entendeu o quê? Eu falei, eu entendi que quando a gente fala em décadas, eu vi que eu vivi poucas. Eu vi que eu tenho poucas para viver. E o pior, a última passou voando. Ele falou, exato. Na hora ele falou, Bruno, em nome de Jesus, cara, para de projetar o próximo ano, o próximo passo. Comece a projetar e pensar em décadas. Só planeja a sua década. Eu falei, então eu vou, a partir de hoje, caminhar e planejar minha década. Virei para minha esposa e falei assim, a gente não entende nada de escola hoje. Então não entendemos nada. Mas a gente vai caminhar em décadas. E talvez daqui 10 anos a gente tenha se tornado as maiores autoridades no ensino. E talvez a gente arrume uma treta para a cabeça e a gente vai fazer faculdade. A gente constrói uma faculdade também. E ela começou a entrar, então beleza, tem que ser assim, tem que começar pequeno.
Pequeno, beleza? Você tem mania de grandeza. Eu falei, não, tem que ser colégio pequeno, com poucos professores, com poucos alunos, com pouca estrutura para a gente aprender como é que isso funciona. Tem que ser colégio tipo do Joshua, nosso filho. Ele tinha 3 anos. Tipo Joshua. Tá bom? Eu falei, não, tá bom. Então começamos. Aí eu fui doidando. E a tia da cantina vai ser as irmãs do coque. E elas têm ela, calma, Bruno. Eu falei, não, Miriam, o Estado é laico, mas eu sou. O Estado é laico, mas nós é do fogo. Eu falei assim, vamos apavorar. Quero que elas cheguem. Eu falei, colou, né? Colei não, tia. Colou, filho meu. Sabe as profetas X9 mesmo? Vem marchando aqui. Eu falei... 10 horas da manhã, não, 8 ou 9 horas da manhã do mesmo dia, um grande amigo meu, eu encontro ele e fala, Brunão, acordei hoje, Jesus me falou sobre escola, não estou entendendo nada. Eu falei, eita! Ele só falou o título, me falou o resto. Eu falei, que resto? Eu, sistema industrial. Ele falou, ixi, que? Aí fiquei explicando para ele. 1h30 da tarde do mesmo dia. Mesmo dia, gente. Minha esposa foi levar o meu filho na escola. A dona da escola chama ela no canto e fala assim, mamãe, a partir do ano que vem pode procurar outro colégio para o Joshua, porque nós vamos fechar a escola. Ela falou assim, por quê? Assim, porque eu estou me mudando para a Austrália, tá vindo essa crise aí, e não sei se tem alguém querendo comprar a escola uma hora dessa. Minha esposa falou assim, você já avisou mais alguma mãe? Ela falou, não, você é a primeira. Ela falou, então não avise mais nenhuma. Já faz mais de 1 ano que nós compramos esse colégio. Estamos lá. As esposas dos caras da banda trabalham lá. Filhos de pessoas do nosso ministério, de amigos, estudam lá. É um colégio exatamente do jeito que a gente falou. Pequeno, com pouca estrutura, estamos aprendendo. Estamos desenhando umas coisas gigantescas que não é o momento ainda de compartilhar. Mas nós somos só uma banda. Eu falava para ela, Mira, eu quero treta. Eu quero briga. Como é que eu quero que venham para cima. É só a banda subindo, gente. Pode ficar. Quer mais? Tenho 2 filhos. Em janeiro de 2020, nós infelizmente perdemos uma filha nossa, a Zoe. O coraçãozinho dela parou de bater 1 mês antes dela nascer. E nós estávamos de férias nos Estados Unidos. Foi um momento de muita dor, um momento de muito consolo do espírito. Os Estados Unidos, eles, por todo o processo, a maneira que eles lidam com as coisas, foram bem humanizados assim com a gente. E passamos por um momento muito difícil da nossa vida. Fizeram a cirurgia para tirar. Eu não esperava que eles fossem fazer isso. Eles trouxeram a minha filhinha morta e deu nos meus braços. Fiquei 20 minutos com ela no meu colo. E falaram que eu poderia ficar até 5 dias com ela. E eu fiquei assim, olhei para minha esposa e falei, olha, quando eu me casei com você, com a minha filha morta no colo, falei assim, quando eu me casei com você, eu tive um mergulho no coração de Jesus que eu não teria sem um matrimônio. Sobre amar alguém como Cristo amou a igreja. Quando eu me tornei pai, eu tive um mergulho no coração de Deus que eu não teria sem a paternidade. Sobre imaginar a hipótese de dar a vida de um filho meu para que outros pudessem viver. Eu não tenho essa capacidade. Mas agora, com a nossa filha morta no meu colo, e saber que eu não vou brincar com ela, e saber que eu não vou ensinar ela a andar de bicicleta, que eu não vou entrar na festinha de 15 anos com ela, nem no altar no casamento dela, não vou brincar com os netos que ela me daria. Só me faz também ver que essas próximas 4 ou 5 décadas que nós temos de vida aqui, Miriam, é uma poeira comparada à eternidade que nos espera. E é onde vamos plenos com todos os nossos. Vivemos ainda mais felizes e reinar e governar. Então, e naquele momento, o senso de eternidade entrou em nós e fomos consolados pelo Espírito. Voltamos para casa. De repente o Senhor começou a bradar no nosso coração sobre a adoção. De repente o nosso coração estava... Todo mundo estava falando sobre adoção. E sempre foi moda falar sobre adoção. Adoção, legal, adotar. E de repente pessoas do nosso time começaram a falar.
casais do nosso time, Felipe e Steph, Moisés e a Tati, Manu e a Aline, eu e a Miri. Outra pessoa começou a falar sobre adoção. Poxa, um dia eu vou adotar, um dia eu vou. E de repente nosso coração começou a ficar sério a respeito disso. Começou a ficar séria a coisa. Começou a falar, não, nós vamos, então vamos dar passos intencionais para isso. Vamos começar a preparar algo. Começamos a estudar, começamos a querer dar passo nisso. O Felipe e a Stephanie, a esposa do Felipe, eles são pastores da nossa igreja. E eles começaram a vir muito forte nisso. A Stephanie se formou em psicologia. E o estudo dela, em todos os anos, a psicologia foi sobre a psique da criança adotada. O TCC dela se tornou um curso. Começamos a dar passos nisso. Hoje, o Vale do Paraíba, não sei se são 17 cidades, a região que nós moramos. Hoje, qualquer pai que for adotar, dentro do processo de adoção, existe um curso que eles têm que fazer. O curso chama Quero Adotar. Esse curso é desenvolvido pela Stephanie, por alguém do nosso time. Começamos a dar passos nisso, começamos a estudar, começamos a nos preparar. Estamos nos movendo, estamos nos preparando para esse passo na adoção. Nós estamos tentando entender Jesus, se isso vai virar um abrigo, se vai virar um orfanato, se vai virar um grande movimento. Conscientização, hoje estamos conscientizando. Foram 3 anos de estudo. 3 anos de estudo, 3 anos de estudo para gerar esse curso. Assim, tantas coisas ricas que nós estamos aprendendo sobre isso. A Simone, uma missionária, amiga nossa, da Jocum, ela já foi líder da base da Atini lá em Brasília, e ela está hoje na Chapada dos Guimarães, plantando uma base de Jocum lá. Quando ela morava em Brasília, ela esteve em uma reunião onde ela viu a bancada LGBT e a bancada evangélica discutindo um assunto. E o assunto era o quê? Adoção. Então a bancada evangélica falou assim, mas vocês não são parâmetros de família, vocês isso, aquilo, outro. A bancada LGBT levantou a mão e falou assim, nós queríamos casar, vocês iam para cima. Nós queríamos fazer isso, tudo que a gente queria fazer era para cima. Vamos fazer um acordo. Um deputado já evangélico falou, não tem acordo com vocês. O deputado da bancada LGBT falou assim, vamos fazer um acordo? Nós só queremos adotar as crianças que a igreja não quis adotar. Queridos, até hoje eu fico procurando em mim que resposta eu daria se eu estivesse lá. E até hoje eu não consigo encontrar. Porque tem hora, meus amigos, que o céu não está respondendo pergunta, o céu está respondendo resposta. Tem hora que a resposta não é com a boca, ela é com a vida, sabe? E a verdade é que se um casal de cada igreja do Brasil adotasse, um casal, não é nem vários, não existiria orfandade na nação. A verdade é que tem todo um trâmite, é tão difícil tantas coisas. Mas a verdade é que, alguns anos atrás, quando foi fazer a PEC no Brasil para legalizar o aborto, como igreja nós fomos para o Facebook, fomos para o Instagram, fomos para as lives e fomos até para a rua, mas não fomos para os lares de adoção. E a verdade é que só somos filhos de Deus por causa do espírito de adoção. E Paulo escreve isso aonde? Para quem? Aos romanos. Apóstolo Paulo aos romanos. Porque somos filhos de Deus por causa do espírito de adoção. Imagine comigo 2 placas com a mesma mensagem. Qual é a mensagem? A mensagem está escrito, é proibido biquíni, ok? Só que em uma placa está numa praia lá no Emirados Árabes. A outra placa com a mesma mensagem está numa praia nudista, privada em Angra dos Reis. Você entendeu a diferença? A mensagem é a mesma, só que não. Lá está dizendo, se você tirar a burca e ficar de biquíni, você vai ser preso, apedrejado ou morto. Na outra está dizendo, se você tirar a roupa e ficar só de biquíni, você não entra, porque tem que tirar tudo. A mensagem sobre orfandade na Bíblia está desse jeito pra gente. Porque quando você começa a entender para quem Paulo escreveu, a conversa começa a mudar. Ele escreveu isso aos romanos, na cultura romana, quando um filho natural nascia, com 9 dias, a mãe coloca esse filho no cesto, no chão. Então o pai, se ele pega essa criança do chão, ele está assumindo, ele está falando, eu sou o pai dessa criança e vou cumprir com todos os compromissos de pai. Não tinha exame de DNA. Se ele não pegasse, ele estava livre, mesmo sendo pai biológico. Não tinha como provar, não tinha um monte de coisa. Vai que ele estava livre por lei de cumprir com os compromissos de pai.
Só que se um romano adotasse uma criança, e em algum momento ele faltasse com os compromissos de pai, ele estava cometendo um dos piores crimes para a cultura deles, passivo até de morte. Porque o filho natural, eu não tive poder de escolha, eu não sabia o que ia acontecer naquela hora, ou eu não sabia que ia ser menino ou menina, eu não sabia qual ia ser o sexo, mas o filho adotado, eu tive poder de escolha, eu escolhi. E agora quando ele fala para os romanos, porque nós somos filhos de Deus, por causa do espírito de adoção, a cabeça dos romanos, o coração, a alma, tudo explode. O quê? Nós somos escolhidos. Sim, igreja, nós somos escolhidos. Só somos filhos de Deus por causa do espírito de adoção. Deixa eu terminar. Não teve um Deixa eu terminar. Vocês são muito espontâneos aqui em Cascavel. Queridos, 2009 nós fomos gravar um DVD num teatro chamado Oficina eu não devia ter falado o nome, mas agora já em São Paulo. Vou resumir a prosa. Vocês já assistiram um vídeo lá, alguns vídeos. É tudo sobre você, meus votos, Emaús, não amor igual, vós fendesses, Jesus tua presença, foi tudo lá. Gente, pensa numa complicação. Rasgaram o contrato, refizeram de novo. O aluguel era de segunda-feira de manhã até a terça-noite. Só vão liberar terça-tarde. Eu falei, que loucura, o que está acontecendo? A equipe de intercessão tinha falado assim: o Senhor mandou a gente passar pelo teatro com panos na mão, orando em língua estranha e limpando. Eu falei, gente, vocês são da intercessão, vocês são tudo loucão mesmo. Vai para cima. Faz aí o que Deus está mandando vocês fazerem. Andar plantando bananeira e passando pano pro pé, dá um jeito. Faz aí o que tiver que fazer. Descobrimos uma informação. Por que eles estavam rompendo o contrato com a gente para a entrega do horário? Porque o teatro que passava um dia antes terminava com sacrifício de animal. Então sujava o teatro todo de sangue. Eu fui pesquisar que o teatro estava passando e descobri que o teatro não só terminava com sacrifício, como também terminava com orgia sexual. Qualquer um da plateia, com qualquer ator no palco. E um dia depois de tudo isso, lá estávamos nós para montar e gravar um DVD. Tava suave, tá? O ambiente tranquilo, praia, fresquinho. Saímos para almoçar, voltamos e encontramos 3 trabalhos de feitiçaria feito. Fizeram na nossa saída. E aí a gente já apelou, falei, quer saber? Tava a sogra de um, sogra de outro, mãe de outro lá. A gente falou, solta as irmãs do coque, mano, vamos apelar. Vem. As mulheres veio marchando aqui, ó. E o pau quebrou. Vinga. Já veio no Ubumbé. Vingadores Ultimatos ficou pequeno. Uma loucura, pau quebrando. Uma batalha, gente. Eu sentei numa fonte, uma loucura. Falei, Deus, por que aqui? Por que fazem quase 7 anos que o Senhor colocou esse teatro no meu coração? Por que esse lugar? Por quê? Deus, que horrível. Eu vou mudar o nome do CD para Ao Vivo em Cesareia. Olha isso aqui que está virando. O Senhor falou dentro de mim, Gideão. Eu falei, tá, Deus, eu não entendi. O que é? Ele não só derrubou altares feitos para outros deuses e construiu altares para mim. Ele ergueu altares para mim. Ele ergueu altares para mim com a mesma matéria-prima dos altares derrubados. Desde 1960 eles estão usando esse teatro para levantar um altar para outros deuses, através da luz, câmera, ação e da arte. Hoje vocês vão derrubar esse altar e vocês vão erguer um altar através da luz, câmera, ação e a arte. E durante a gravação do DVD, enquanto estávamos cantando, o Senhor estava colocando e soprando dentro de nós. Vamos invadir os principais teatros do nosso país, com uma companhia apostólica e profética de artistas, de artes, um espetáculo com tudo que tem direito, com dança, com música, com esquetes, interpretação, com stand-up.
vamos passar por todas as capitais e vamos empoderar em dias antes e treinar os artistas desses estados para irem para as principais esferas de artes da nossa nação e do planeta. E vamos escrever roteiro de seriado, de filme, vamos escrever quadrinhos e vamos ir para cima. Nós temos um projeto chamado Hub Podcast, não sei se alguém já viu o Hub. O Hub de quinta-feira que saiu foi com o pessoal do Central 3. E aí foi bem legal. A gente não imaginava. O PV está desenhando uma série de mangá. Ele está fazendo uma série de mangá e ele é desenhista, fazendo a história. Ele falou, cara, daqui a pouco vai vir um mangá pra rua e, cara, estabelecendo o reino de Deus, essa cultura, isso, aquilo. Ele falou, uau! Então, tipo assim, vamos empoderar os artistas, vamos pra cima. Queridos, nós somos só uma banda. Eu te falei da educação, te falei da orfandade, te falei de um projeto de irmos para as principais esferas artísticas da nação. A verdade é que o que você precisa falar hoje aqui é só eis-me aqui. Essa pandemia veio, mostrou pra gente o quanto nós fazíamos e o quanto éramos igreja. E talvez a balança do fazer pesou mais do que o do ser. E a verdade é que assim que acabar isso tudo, e a terra normalizar, se você voltar ao normal, você não vai fazer diferença nenhuma. Se isso aqui não te transformou, Ruth capítulo 1. Ouvindo Elimeleque que uma grande crise estava vindo, ele pegou a sua família e mudou. Isso aqui não fala de mudança geográfica, fala de uma crise que gera mudança em nós, que precisa gerar mudança em nós. E a verdade é que nós só queremos fazer uma coisa hoje: nos colocar à disposição do Senhor, para que a vontade dele esteja acima das nossas vontades. Eu sou um cara bom de planos, eu sou um cara bom de sonhos, sou um cara bom de estratégia, mas eu descobri que esse é o dia que o Senhor fez. E o dia que o Senhor fez é bem melhor do que o dia que eu desenhei e projetei. Os pensamentos dele são maiores que os nossos. E a verdade é que talvez até hoje você ficou aqui, mas o Senhor tem tantas coisas para você sobre uma cidade. O enorme nível de governo que o Senhor quer dar para um homem é sobre uma cidade. Fevereiro de 2020, 8 de fevereiro, estávamos em 3 estados de futebol na nossa nação, no evento chamado Descende. Estava com os nossos sapatos erguidos, dizendo eu vou. Eu passei pelos 3 estádios gritando, quem vai, quem vai? E todo mundo estava falando, eu vou me despedir dos meus pais, vou queimar minhas carroças, vou afundar os meus barcos. Eu vou não voltar para o trabalho, para trabalhar, mas eu vou voltar para ser luz lá dentro. Eu vou ser luz na medicina, no direito, na advocacia, eu vou ser luz. Alguns ergueram dizendo, eu vou para os becos e vielas, eu vou para as nações e para as tribos. Mas o que ninguém imaginava é que no mês seguinte nós iríamos para casa. Mas meus amigos, antes que tivéssemos uma depressão pós-manto, o Senhor nos visitou no início da pandemia. O Senhor falou com a gente, ei, acalma, porque não é a primeira vez que um avivamento que está indo para a cidade antes vai parar dentro de uma casa. A arca estava voltando para a nação, a arca estava voltando para a cidade, mas algo deu errado. Algo deu errado em 2020, mas esse algo que deu errado trouxe a presença de Deus para dentro da nossa casa. Porque o modelo daquilo que Ele quer e ainda vai fazer na cidade, Ele está querendo começar e vai fazer primeiro na sua casa. A velha aliança, as cartas, os livros carregavam o nome de profeta e de contexto. Na nova aliança, a maioria das cartas carregam o nome de uma cidade, não de uma igreja específica, uma cidade. Existe uma carta com o nome Cascavel. Existe uma carta do Senhor sendo escrita com o nome dessa cidade. Algum doido, algum louco, alguém um tanto insano precisa abrir, precisa ler e precisa responder e se tornar uma resposta para aquilo que Ele quer fazer aqui nessa cidade. E que Ele encontre em você essa pessoa. Se coloque de pé. Que Ele encontre em você essa pessoa, em nome de Jesus. Que seja você essa pessoa. Levante suas mãos e comece a falar, Jesus, que seja Ele. Encontre em mim, eis-me aqui, Jesus.
eis-me aqui, envia-me a mim. Jesus, eu começo a orar nesse momento por sonhos e visões. Oramos por sonhos e visões, oramos por discernimento, oramos por um destravar de destino profético. Oramos, Pai, para que haja uma nova mentalidade, uma nova visão. Oramos por projetos, Senhor, na educação. Oramos por pessoas que vão queimar pelas obras sociais. Oramos por aqueles que vão estabelecer coisas na engenharia, na construção. Oramos por pessoas que vão investir na tecnologia, nos negócios. Nós oramos pelos artistas que estão aqui. Nós oramos por cada esfera aqui representada. Pai, nós queremos amadurecer em visão apostólica. Queremos sair daqui nessa noite não acabando o culto e indo embora. Queremos ser enviados para sabotar a cultura do jeitinho brasileiro. Que venha o teu reino, um reino de paz, justiça e alegria, para que entre o Rei em todos os lugares onde pisarmos a planta dos nossos pés. Vem com a gente, Jesus. Faça a tua vontade através de nós. Faça o teu querer através de nós.